O artigo que eu escolhi é o da análise crítica das decisões do Tribunal de Contas da União acerca da utilização da arbitragem em contratos administrativos. Primeiro, ele tem um objetivo de identificar e analisar criticamente as premissas utilizadas no julgado do Tribunal de Contas da União e sua evolução interpretativa, com o objetivo de afastar a solução de conflitos por arbitragem em contratos administrativos. Temos aqui o primeiro tópico, que são as considerações inicial, que ele fala um pouco a respeito faz uma relação a respeito da inserção do Brasil na economia mundial, decorrente do cenário da globalização, que faz com que o mercado passe a demandar instrumentos jurídicos específicos que busquem a resolução rápida de possíveis conflitos, para funcionar com mais eficiência e aperfeiçoar as transações econômicas. Falando um pouco sobre o tema principal, que a arbitragem, ela é definida como um meio de solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, em que as partes escolhem um ou mais árbitros para resolverem as controvérsias existentes ou que venham a existir. O movimento da arbitragem no Brasil pode ser creditado a 4 fatores principais. O primeiro é a edição da Lei nº 9.307 de 1996, que é a Lei da Arbitragem. O segundo é a Declaração de Constitucionalidade. O terceiro, a ratificação pelo Brasil da Convenção sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. E o último é o assentamento de jurisprudência favorável à arbitragem por parte de alguns tribunais judiciais brasileiros. Com o aumento da importância que deram à arbitragem no Brasil, em 2013, o Senado Federal nomeou uma comissão especial presidida pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e composta por juristas, para atualizar a lei de arbitragem. Essa reformulação teve como um dos principais objetivos sanar as diversas dúvidas surgidas ao longo da vigência da Lei 9.307 de 1966. O primeiro tópico, portanto, apesar de ter aumentado a segurança jurídica em relação ao tema, não deixa de ser uma questão polêmica. Isso por causa do TCU considerar o entendimento restritivo em relação ao mesmo. O tópico 2, que fala de processos no Tribunal de Contas da União, não é um tópico muito extenso. Ele começa falando de 2 esclarecimentos preliminares que são necessários para facilitar a apreciação dos julgados. O primeiro faz referência ao fato de que os processos no âmbito do TCU, de um modo geral, abrangem diversas questões, porquanto esses feitos alcançam atos da mais variada ordem praticados por administradores públicos, o que reflete em muitos e diferentes temas abordados em um mesmo julgado. Já o segundo esclarecimento tem relação com as partes que compõem as decisões do tribunal, que bastante se assemelha às do processo judicial. São elas: o relatório do ministro relator, na qual constarão as conclusões da instrução elaborada pela unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao tribunal. Segundo, a fundamentação com que o ministro relator analisa as questões de fato e de direito, ou seja, o voto. E, por último, o dispositivo em que se decidirá sobre o mérito do processo, que no caso é o acórdão. Agora, partindo para o tópico 2, que ao contrário do tópico anterior, é mais extenso, ele fala da casuística no Tribunal de Contas da União. A primeira deliberação proferida pelo TCU sob as luzes do tema da arbitragem em contratos administrativos refere-se à decisão número 286 de 1993, em plenário, havida em processo de consulta formulada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. A autoridade consulente indagava sobre a possibilidade de adoção de arbitragem para solucionar conflitos em contratos celebrados entre a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF,
e seus fornecedores de materiais e mão de obra. Com isso, os pareceres, tanto da Unidade Técnica quanto do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, foram uníssonos em afastar o uso da arbitragem. A Unidade Técnica entendeu necessária a existência de lei específica que permitisse o emprego da arbitragem em contratos administrativos e ainda considerou que a adoção do Instituto feriria os seguintes princípios: o da supremacia do interesse público sobre o privado, o da indisponibilidade do interesse público, da inalienabilidade dos direitos concernentes, do controle administrativo ou tutela e, por último, da vinculação do contrato a um instrumento convocatório. Nessa questão, observa-se que a posição inicial do TCU foi de interditar a arbitragem em contratos administrativos. Para tanto, a Corte fundamentou a decisão na ausência de autorização legislativa específica, revelando interpretação estrita do princípio da legalidade para conceber a necessidade de lei formal específica que possibilitasse o uso do Instituto. O fato de um contrato administrativo ter como meio de solução de conflitos a arbitragem não impede a administração de utilizar essas prerrogativas estipuladas em lei, pois, como assevera Mauro Roberto Gomes de Matos, o emprego da arbitragem para dirimir controvérsias em contrato administrativo possui barreiras que não poderão ser penetradas, e uma delas é a revogação. Falando de outra questão, nota-se que o TCU confunde disponibilidade de interesse público com disponibilidade de interesses patrimoniais. Pode-se assim resumir a interpretação do tribunal conferida à questão. A administração não tem disponibilidade sobre o interesse público, porque eles são próprios da coletividade. Logo, a arbitragem não se aplicaria, haja vista que o Instituto somente pode ser empregado na resolução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis. Sendo assim, o cerne do dissenso recai sobre a confusão que se faz entre disponibilidade ou indisponibilidade de direitos patrimoniais, com disponibilidade ou indisponibilidade de interesse público. Trata-se de questões que não se embaralham, sob pena de inviabilizar a própria atividade administrativa contratual. Nessa questão, esclarece Eros Roberto Grau que, na relação contratual administrativa, o Estado aparato, no caso a administração, atua vinculado pelas mesmas estipulações que impõem ao particular. Ambos estão submetidos à lei, e para realizar o interesse público, pratica atos da mais variada ordem, dispondo de direitos patrimoniais, ainda que não possa fazê-lo em relação a outros. Mas é certo que algumas vezes deve dispor de direitos patrimoniais sem que isso signifique dispor de interesse público, porque a realização deste último é alcançada mediante a disposição daqueles. O doutrinador descortina aquilo que geralmente é objeto da confusão entre eles, que entendem haver óbice ao emprego da arbitragem em contratos firmados pela administração. Ou seja, dispor de direitos patrimoniais não significa dispor de interesse público, por isso o argumento contrário à arbitragem não se sustenta. Também sustenta que se trata de questão indissociável, uma vez que existe um único tema jurídico em foco, ou seja, a disponibilidade para impor a arbitragem é a mesma para criar direitos e obrigações pela via consensual. Ele afirma ainda que, se o interesse público é indisponível a ponto de excluir a arbitragem, também o será para o efeito de produzir a contratação. A autonomia das vontades, ou disponibilidade que possuem as partes para se vincularem por meio da convenção arbitral, está ligada à autonomia contratual do Estado para criar obrigações vinculantes. Retomando a questão da indisponibilidade do interesse público, Eros Roberto Grau arremata seus apontamentos sobre o tema com a importante conclusão de que, sempre que a administração puder contratar, o que importa disponibilidade de direitos patrimoniais poderá convencionar cláusula de arbitragem, sem que isso signifique disposição de interesse público. Com base nessa ideia simples, mas relevante, de que onde cabe o contrato, uma vez que se cuida de disponibilidade de direitos patrimoniais, cabe a arbitragem. Pode-se afirmar que o princípio da indisponibilidade do interesse público não impede o uso da arbitragem nos contratos administrativos. O árbitro não decide sobre interesses públicos, como asseverou o TCU. Ele decide questões conflitantes existentes ou que venham a existir no bojo de contratos administrativos, com base no ordenamento jurídico e nas cláusulas contratuais pactuadas. Por fim, sobre a alegada ofensa à vinculação ao contrato ou ao edital,
o TCU entendeu que a presença da arbitragem ameaçaria a estabilidade das regras e condições que presidiram o certame licitatório, uma vez que o contrato poderia pleitear vantagens que provavelmente não lograria na via administrativa. É como ensina Eduardo Talamini: a arbitragem não é jogo de aposta ou azar. Ao submeter um conflito à arbitragem, não se está recorrendo a uma decisão advinda de procedimento desregrado e inconsequente. Ao revés, a arbitragem deve se orientar por critérios objetivos que resguardam as garantias processuais necessárias para o julgamento responsável da controvérsia. Outro julgado da Corte de Contas que merece atenção é a decisão número 763 de 1994, no plenário, proferida em processo de acompanhamento da licitação referente à concessão de exploração da ponte Rio-Niterói. Referida deliberação citou como fundamento o deciso anterior para determinar o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem que excluísse do edital a arbitragem como meio para a resolução de conflitos entre a concessionária e o DNR, ante a inexistência de fundamento legal para a adoção desse instituto em contratos administrativos. Nesse processo, considerou-se a arbitragem incompatível com a relação jurídica contratual existente ante a inquestionável natureza pública da avença, o que revelaria, na hipótese, ofensa ao princípio da disponibilidade do interesse público envolvido e, consequentemente, seriam nulas as cláusulas do edital que autorizavam a arbitragem para a solução de conflitos entre o DENIT e o contratado. Nesses julgados, cujo recorte representa a interpretação ora denominada restritiva, observa-se que a Corte de Contas passa a assentar condições ou critérios mais nítidos para aferir a possibilidade ou não de placitar o uso da arbitragem. Assim, sobressaem das deliberações as seguintes premissas. A primeira é baseada em visão estrita do princípio da legalidade, porquanto a Corte vislumbra a necessidade de lei formal específica para autorizar o emprego da arbitragem, e a segunda tem fulcro na concepção da indisponibilidade do interesse público. Nessa questão, o princípio de que os julgamentos devem ser motivados está hoje firmemente estabelecido. Surge aos olhos do homem do nosso tempo como uma garantia contra decisões arbitrárias e, mais ainda, talvez como uma garantia de que as decisões serão maduramente refletidas e conformes ao direito. Entende-se que o julgador pode utilizar conceitos jurídicos indeterminados para fundamentar suas decisões, desde que complete descritivamente os termos do enunciado de acordo com a situação fática delineada no caso examinado. O recurso a esses conceitos, representado no deciso, em destaque pela indisponibilidade do interesse público, não desobriga o julgador de motivar adequadamente suas decisões e tampouco legitima a arbitrariedade decisória. De acordo com os registros anteriores, reafirma-se que se pode compreender a exegese restritiva do TCU em relação à arbitragem nos contratos administrativos, apoiada sob dois critérios argumentativos empregados para afastar a arbitragem: exigência de lei formal específica e indisponibilidade do interesse público. Embora, na maioria dos julgados, a fundamentação das deliberações sobre o tema seja falha, notadamente sobre o último critério. Rememora-se que o TCU havia desenvolvido dois critérios hermenêuticos para permitir a arbitragem em contratos administrativos, conforme extraídos dos julgados precedentes: exigência de lei formal específica que autorizasse o emprego da arbitragem e não contrariedade ao princípio da disponibilidade do interesse público. Nota-se que a permissão de autorização legal normalmente exigida pelo tribunal foi contemplada nos diplomas reguladores das referidas concessões levadas ao conhecimento da Corte de Contas. O órgão de contas desconsiderou as previsões legais de regência, sem qualquer menção aos dispositivos legais que permitiam o emprego da arbitragem. E não se diga que na espécie deixou-se de observar o princípio da indisponibilidade do interesse público, como cogitou o TCU, pois parece inconciliável a interpretação de que a norma específica preveja a possibilidade de uso da arbitragem e, ao mesmo tempo, sua utilização possa ofender o referido princípio, pois como pode a lei vincular um determinado permissivo legal e essa previsão ser contrária ao interesse público? Ora,
o interesse público está definido pelo Estado por meio do ordenamento jurídico vigente. Sobre essa questão, vale conferir a lição de Ricardo Marcondes Martins, que, apesar de criticar a arbitragem praticada pela administração pública e considerá-la inválida, entre outras objeções, por entender que o magistrado seja o mais habilitado para dizer o direito, cede em relação ao princípio da indisponibilidade do interesse público para entender que a autorização legislativa seria suficiente para tal disposição. Nesse contexto, entende-se que a Corte de Contas não observou as premissas lançadas em seus julgados anteriores. Essa constatação decorre do fato de que as leis referidas autorizam clausular a arbitragem nesses contratos, e ainda na interpretação de que é inconciliável o ordenamento jurídico permitir o emprego do Instituto para determinada espécie contratual e, ao mesmo tempo, seu efetivo uso ser considerado ofensivo ao interesse público ou à sua indisponibilidade. E para finalizar esse tópico, outro ponto a destacar nas deliberações refere-se à interpretação do TCU de que as questões de natureza econômico-financeira não podem ser objeto de solução por arbitragem, por tratar-se de interesse público indisponível, mormente no que se refere ao poder tarifário da administração pública. Essa intelecção vai de encontro às considerações antes gizadas que, ao revés, compreendem que os aspectos referentes a essas questões representam, sim, hipótese de emprego da arbitragem, haja visto o caráter eminentemente patrimonial e disponível de que se reveste. Quarto e último tópico, que são as conclusões. As hipóteses de pesquisa foram confirmadas, pois do contexto ora examinado relativo às deliberações da Corte de Contas que tocam o tema da arbitragem, pode-se compreender que o TCU era inicialmente avesso à ideia de solução de conflitos em contratos administrativos pela via arbitral. Após, passou a aceitar um instituto desde que fossem observados os critérios de lei formal específica, autorizativa e de que não ofendesse o princípio da indisponibilidade do interesse público. Há ainda decisões do TCU que limitam ao determinar, a exemplo, a não aplicação da arbitragem na resolução de controvérsias relativas às questões econômico-financeiras de uma concessão de serviço público. O uso da arbitragem, mesmo em contratos administrativos em que ela autoriza de forma expressa o emprego do Instituto. Portanto, espera-se que o Tribunal não reconheça a jornada exegética, pois, no exercício da função de controle externo e de fiscalização executada pela Corte de Contas, quando se sinaliza para um posicionamento contrário ao uso do Instituto em contratos entabulados pela administração pública, acaba-se por inibir o emprego da arbitragem pelos gestores que terão suas contas julgadas pelo Tribunal. E para finalizar o vídeo, apresentar aqui um pouco da minha opinião explanada. O presente artigo ele se mostra meio confuso, tendo em vista que no início o Tribunal de Contas da União ele se posicionava contrário à utilização da arbitragem na solução de conflitos de contratos administrativos, mas ao final já havia um pensamento contrário, desde que fossem observados os critérios de lei formal específica e de que não ofendesse o princípio da indisponibilidade do interesse público. Portanto, devido a um tema, por ser um tema vago, houve vários exemplos de julgados, tornando-se um texto extenso. Isso porque é um tema relativo, né? Ou seja, ele depende de bastante interpretação. Por isso, ficou algo assim meio complexo e muito extenso.